Os dirigentes do futebol brasileiro amam o elitismo. São aqueles que fazem de tudo para afastar os torcedores do estádio. Colocam preços altos nos ingressos. Se você não é sócio torcedor, a chance de ir ao jogo ela é mínima, porque o valor do ingresso é tão caro que não dá nem para imaginar uma ida ao estádio. Pois é, isso tem acontecido com muita frequência. Acontece em São Paulo, acontece eventualmente em Minas, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro com o Flamengo. Aqui em São Paulo você tem situações como, por exemplo, de Palmeiras e Corinthians com boas médias de público nos últimos anos, especialmente nas boas temporadas desses clubes e seus novos estádios. Mas a grande massa de torcedores é excluída. Ela é excluída porque são pessoas que não têm condições de pagar um programa de sócio-torcedor, é caro para elas, e se não são associados para comprar um ingresso avulso, o preço também é proibitivo. Não são poucos os jogos desses clubes em que você vê cadeiras vazias nos estádios. Não são poucas não, são muitas cadeiras. Estádio com capacidade para 45 mil pessoas, 43 mil pessoas, com públicos abaixo de 30 mil. Ou seja, você tem aí 15, 20 mil lugares sobrando. Nem assim os caras reduzem os preços dos ingressos. Preferem ver essas pessoas à distância, longe dos estádios. E olha que esses são os responsáveis pelas belíssimas cotas de televisão que esses clubes possuem. Sim, porque as TVs pagam mais para clubes com mais torcedores. Porque essas pessoas, pobres ou ricas, não importa, elas ligam a televisão na sua casa e assistem as partidas na TV aberta, na TV fechada, onde for. É um desprezo dos dirigentes, aqueles que são a razão da existência desses clubes e de sua enorme popularidade. Tivemos agora um exemplo recente do Rio de Janeiro, mais um da diretoria do Flamengo que faz questão de andar de braços dados com a elitização. O Flamengo reduziu preços de ingressos, atraiu seu torcedor em jogos seguidos, no Campeonato Brasileiro em especial, esteve na liderança da competição e o Maracanã sempre lotado, ingressos esgotados. E venderiam mais ingressos não fosse a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que interdita 10, 15 mil lugares para separar torcidas, uma coisa bizarra. Pois é, no jogo da Libertadores contra o Cruzeiro, em preços proibitivos. Agora contra o Grêmio, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, novamente preços muito altos. Se você comparar, por exemplo, o ingresso central, no setor leste, do jogo Flamengo-Cruzeiro, do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, com o mesmo setor no jogo Flamengo e Grêmio, a diferença é de quase 70%. Tudo bem, entendemos que uma competição é diferente da outra, um jogo eliminatório pode valer mais do que um jogo a mais no campeonato de pontos corridos, tudo bem. Mas por que uma diferença de 70%, 100% no mesmo lugar de um jogo para o outro? Como os sócios torcedores compram a totalidade, ou quase isso, dos ingressos mais acessíveis, os menos caros, digamos assim, que até são baratos para quem é sócio torcedor, sobram para quem não é associado os ingressos centrais muito caros. E ficam ainda mais caros nesses jogos. Porque esses dirigentes preferem uma cadeira vazia do que um torcedor ali gritando pelo time. Eles até deram sinais de que estavam no caminho certo, no caminho que combina, que tem a ver com a natureza do clube, que é um clube popular, ou era pelo menos. Durante toda a sua história sempre foi assim. Mas as recaídas são evidentes e muito rápidas. O Flamengo abraçou a elitização. Os dirigentes que lá estão nitidamente preferem estádio vazio em vários setores do que repleto de torcedores do Flamengo pagando um pouco menos. E não conseguem entender que isso é caro. Caro para o time, porque tecnicamente você não tem o mando de campo como poderia ter, e atrai também um público que comprovadamente é um público mais comportadinho, uma plateia, um público teatral que não apoia, não incentiva tanto assim. Isso reflete também até no desempenho técnico. Realmente, a elitização é o grande problema, um dos grandes problemas do nosso futebol hoje em dia. E esses cartolas, pelo jeito, nunca vão aprender. Talvez, na hora de pedir um voto, né, seja lá para o que for, eles consigam mudar de comportamento. Né? Será que nessa hora terão um discurso mais popular? Ou será que na hora de pedir a ajuda do cidadão que também é eleitor, esses dirigentes do Rio, de São Paulo, do Brasil inteiro, ainda assim tratarão essas pessoas que eles fazem questão de afastar dos estádios de uma maneira um pouquinho diferente? Saudações!